pessoal que está entrando aí. Hoje o nosso bate-papo é sobre saúde mental. O nosso convidado já está aqui. Vou adicioná-lo aqui na live. Bom dia, José. Bom dia, tudo bem? Está me vendo bem aí? Tudo bem? Acho que você virou a tela do celular e aí você Não está dá de lado. certo assim. Não dá certo. Isso, perfeito. Deixa Maravilha. eu... O celular ele tem o fone embaixo, entendeu? Entendi. Eu não pus no troço sem fio porque eu fiquei com medo dele não passar o som direito. Bom, quando você conseguir se apresentar aí a gente começa, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui, para não ter problema dele cair, né? Tem que ser de pé, então, assim. Isso mesmo. Perfeito. Acho que aqui está excelente. Ô, Gustavo, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas você está de ponta cabeça aqui pra gente. Ah, tá, então não dá, né? Isso. Aquele aqui, senão ele vai cair. Porque o meu fone é embaixo. Tranquilo. Se você quiser ficar segurando o celular também, Você está me ouvindo bem assim? estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem sim. Hã? Estou sim. Espera aí, só um minuto. Deixa eu tentar aqui um negócio. Vamos lá. Eu achei que dava para deixar de lado, mas não dá, né? Ao vivo é assim mesmo. Fica tranquilo. Tá. Excelente. Perfeito. Tá aqui no equilíbrio. No equilíbrio dos pratos aqui. Vamos ver. Se ele não vai cair, tá bom. Vamos ver Tá aqui. ótimo. Bom, José, primeiramente eu agradeço aí em nome de toda a Contábeis Elite por ter aceitado o nosso convite. José Carlos, além de um grande amigo, parceiro e cliente aqui da Contábeis Elite. Vou fazer uma breve Sim. apresentação de quem eu sou para quem está assistindo ou vai assistir depois. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram. Eu sou Gustavo Zanini, eu sou um dos sócios aqui da Contábil Zanite. Sou responsável pelo departamento societário e de legalização e de certificados digitais e também responsável pela gestão de contratos aqui da nossa empresa.
Passar a palavra agora para o José, para fazer aí uma breve apresentação de quem ele é, como ele atua. Vamos lá, José. Vamos lá. Você falou que é uma grande honra para mim, porque é, é até interessante ver vocês no comando da Zanit, né? Porque conheço os familiares de vocês, né? Eu acompanho a Zanit não só como cliente, mas como vizinho até, né? Se a gente for pensar, há muitos anos, né? E é muito bonito ver essa geração assumindo o comando da Zanit agora e fazendo grandes mudanças, grandes evoluções, né? Nisso que os jovens chegaram com a modernidade, né? E não descaracterizaram a empresa. É isso que é importante. A Zanit continua com a mesma característica, né? De confiança, de parceria, de apoio. A gente consegue ter um grande apoio assim com vocês, né? Agora eu como cliente já agora não há alguns anos, sempre que a gente precisa, vocês estão prontos para isso. Meu nome é José Carlos Rodrigues, eu sou psicólogo, trabalho na JCR, que é um Centro de Capacitação e Desenvolvimento Humano. A gente tem duas áreas de atuação, né? Uma área de atuação é o tratamento, que é tratamento psicológico, fonoaudiológico, avaliações neuropsicológicas, essa parte de tratamento. Recebemos pacientes, né, gerais, né, assim, com transtornos de ansiedade, depressão, no geral. E temos um lado que é um lado nosso de treinamentos, palestras, é mais voltado ao lado corporativo, de escolas, né, onde a gente trabalha capacitação e desenvolvimento humano. E aí, nesse outro ramo da nossa atividade, a gente geralmente não trabalha o tratamento. Né? Se a gente percebe uma necessidade de tratamento, a gente encaminha ou para a gente mesmo, para algum profissional daqui, ou para o profissional de fora. Tá bom? Legal. A gente está aqui em São Caetano do Sul, como a Zanit também. Legal, José. Bom, eu acho que o tema de hoje é um tema bastante relevante, principalmente para esse mês de setembro, né? E já vamos começar nosso bate-papo aqui com uma primeira pergunta. O que é o Setembro Amarelo? Para quem ainda não conhece essa campanha, se você puder falar um pouquinho para a gente. Tá. O Setembro Amarelo é um mês de referência à prevenção do suicídio. É lógico que todos os meses são importantes, todos os dias são importantes. A gente percebe que, apesar de ser uma porcentagem pequena, mas é uma porcentagem importante de pessoas que se suicidam. Né? Como tem o Outubro Rosa, o Novembro, então o setembro acabou virando uma referência para a prevenção ao suicídio. Por que setembro? Né? Foi uma coisa instituída desde que teve um rapaz que, lá nos Estados Unidos, ele estava reformando um carro amarelo, se não me engano, um Mustang amarelo, e ele suicidou. Né? E aí virou Setembro Amarelo em decorrência disso, e no Brasil está desde 2015. Então, é um mês onde as pessoas provocam um pouco mais essa conscientização de falar sobre isso, de conversar sobre o suicídio, de dar espaço para a pessoa poder falar. Então, apesar de sempre ser importante, né, eu também considero muito importante ter um mês de referência, para como tem os outros meses, né, eu acho muito importante para isso. A sensibilização fica maior, né, e mostra que é um problema de todos, não é um problema só da pessoa que tem uma ideação suicida, no caso, por exemplo. Entendeu? É um problema de todos. Tá? Então, basicamente, o Setembro Amarelo ele traz essa conscientização para a gente. Perfeito. E, bom, já que a gente está falando aqui de saúde mental, né? Você que lida aí bastante no meio corporativo, como tem sido o desempenho das empresas em relação a este assunto dentro das suas organizações? Olha, eu tenho atuado bastante em empresa mesmo, né? Uma área que a gente acabou desenvolvendo paralelo ao consultório. Consultório, eu já estou há bastante tempo, né? Acho que eu sou formado talvez antes de você ter nascido, mas de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, a gente vem trabalhando essa questão das empresas. Por quê? Porque a gente viu que era importante levar a prevenção. A gente só estava atuando no tratamento. E aí, assim, a gente percebeu que tinha uma expertise muito forte, né, das pessoas que nos procuram já
né, com a doença instalada. A maioria encaminhada por psiquiatras já, medicados inclusive, né, uma grande parte medicada. E a gente começou a perceber que a grande maioria dessas pessoas, elas estavam adoecendo em decorrência do trabalho, né, da vida como um todo, né, a vida como um todo ela acaba trazendo bastante estresse para as pessoas, mas em decorrência do trabalho. E isso gerou uma inquietude na gente. A gente falou, olha, a gente, com a expertise que a gente tem, por que a gente não vai para as empresas, através de empresas e escolas, através de palestras, treinamentos, capacitações, conscientizações, criar jornadas de saúde mental, quer dizer, implantar a prevenção lá, antes daquela pessoa ter que ir para um médico, ou ter que vir para um consultório psicológico para se tratar da doença instalada. Por que não a gente procurar isso antes, né? E assim a gente começou a divulgar o nosso trabalho. E hoje a gente está bem dentro de algumas empresas. A gente atende desde uma pequena empresa que tenha um funcionário até uma empresa grande que tenha 1000. Né? A metodologia é a mesma, a gente muda a forma, às vezes, de atuação, depende da quantidade de funcionários. E aí a gente começou a perceber que realmente as pessoas não estão bem, né? Elas estão adoecendo lá dentro. Só que as empresas já se sensibilizaram com isso. As empresas perceberam, os RHs perceberam que se não houver esse trabalho de prevenção constante, né, esse olhar mais apurado para o funcionário, para o colaborador, né, sem aquela característica que tinha antigamente, isso é mimimi, isso é frescura, então um aumento que passa, né, sem esse olhar e com um olhar mais apurado, focado mesmo na saúde mental daquela pessoa, vão continuar tendo absenteísmos grandes, afastamentos, a maioria dos afastamentos são psiquiátricos, né? Isso começou a chamar a atenção, até trouxe uns dados aqui, se puder passar, eu vou passar esses dados. Dificuldades de relacionamento interpessoal, né? Muitas pessoas se estressando demais no trabalho, as pessoas brigando no trabalho, se ofendendo, né? E as empresas começaram a investir um pouco nisso. A gente pode falar que hoje já é bem mais do que era antes, quando a gente começou a atuar nas empresas, né? Mas ainda precisa de alguma coisa, precisa de um fomento aí, de um incentivo maior, tá? Mas as empresas estão um pouco mais sensíveis a essa causa, sim. Certo. Eu percebo aqui, né, eu lido com vários públicos distintos e eu percebo que as pessoas estão muito aceleradas, né? Elas Sim. estão muito à flor da pele e qualquer coisinha é motivo realmente de um atrito, né? Ao invés de buscar soluções, as pessoas preferem criar aí uma discussão sem fundamento, né? E já puxando esse assunto aí para a saúde mental dos colaboradores, o que você percebe nas empresas que você atua, assim, né? Essas pessoas estão realmente muito ansiosas, né? Vivem muito no futuro, não estão no presente, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente entender o que você enxerga por aí. Tá. Eu trouxe alguns dados aqui, eu vou estar lendo, porque eu não decoro dados, mas eu vou trouxe alguns dados e vou estar olhando aqui para a gente perceber o quanto que está sendo grave a questão da saúde mental. Hoje a gente tem 9% da população sofrendo de transtorno de ansiedade. E o que é o transtorno de ansiedade? É justamente o que você falou, o excesso do futuro ou o excesso do passado. Então, são coisas que eu não domino mais. Tá? Só para a gente entender bem isso. Se eu tenho um excesso de futuro, né, estou pensando muito lá na frente, estou sempre preocupado com coisas que eu não domino, que é o futuro ou o passado, né, eu acabo desenvolvendo esse transtorno de ansiedade como uma forma mais grave, né? Eu digo assim, ansiedade todo mundo tem. Isso tanto na empresa como na vida comum, né? Mas o transtorno de ansiedade é quando aquela ansiedade vira sofrimento, quando eu fico mais focado na minha vida naquilo que eu não controlo, tá? Praticamente 6% da população com transtorno de humor da depressão. Então a gente percebe que é um número também muito grave, tá? E que se inverteu. Há uns anos atrás, a gente tinha a depressão como o carro-chefe das doenças emocionais mais comuns. Hoje a gente tem a ansiedade. É lógico que nós tivemos uma pandemia,
a gente não pode esquecer disso, e essa pandemia, ela corroborou a gente tem um aumento significativo da ansiedade, ou do transtorno de ansiedade. Tá? E a gente tem 30% da população brasileira, tá, sofrendo de burnout. O que é o burnout? É o esgotamento total. Tá? Então, assim, a gente pode dizer que é a sobrecarga máxima, onde a pessoa já não aguenta mais. E aí já entram os afastamentos, entram as internações, muitas vezes, psiquiátricas inclusive. Tá? Isso num quadro geral. Num quadro mais corporativo, eu trouxe alguns dados aqui também, que 33% dos profissionais que atuam hoje no mundo corporativo, 33% sofrem de algum transtorno mental. Isso a gente vê dentro da empresa. Respondendo a sua pergunta, a gente vê isso dentro das empresas. Tá? 33% é um terço dos funcionários que você tem aí dentro hoje da sua empresa. É um terço dos funcionários que a gente tem aqui, que estão sofrendo de alguma doença mental. Disso, nós temos, dentro do mundo corporativo, 9% em média de depressão, 14% do transtorno de ansiedade e 9% do burnout. Então, olha aí, os números são muito fortes. Né? Se eu tiver 10% do meu grupo de colaboradores sofrendo de burnout, que é esse esgotamento total, onde a pessoa já não dá conta mais, quando fala assim, nossa, eu não estou dando conta, é isso. Né? É um dado muito grave. E esse dado, para ficar mais grave ainda, ele aumentou nos últimos anos 114%. Ah, mas então era 4,5, virou 9, era 4, virou 9? Sim. Ah, de 4 para 9, mas aí você coloca isso dentro de uma população produtiva, é um número absurdo. Entendeu? Então, e é isso que a gente tem percebido dentro das empresas hoje, quando a gente vai conversar com os colaboradores, com o RH, com os gestores. Certo. Agora sim, nós como Eu estou com a empresa... garrafinha aqui da Zanite. Legal. Nós como empresa, eu vou falar aqui do nosso segmento, né, o segmento contábil, onde a nossa equipe ela tem que lidar sempre com prazos, mudanças frequentes na legislação, principalmente na parte tributária, onde a gente tem todo dia uma coisa nova. E generalizando para as demais empresas, é um desafio muito grande você trabalhar isso, né? Então eu queria entender um pouquinho melhor como que a gente pode enfrentar esse cenário junto aos nossos colaboradores, enfim, aos colaboradores de pessoas que sejam Sim. empresários que estão aqui assistindo a gente. Sim. A gente falou dos colaboradores e a gente tem que falar dos gestores também, né? A gente acabou não falando deles. Que o gestor em si é um público que sofre bastante. A gente tem trabalhos focados 100% em gestor, por exemplo. Desde um trabalho sobre saúde mental, como feedback. Então, a gente tem alguns trabalhos bem focados em gestores. A gente já está desenvolvendo alguns trabalhos há um tempo com os gestores. Porque o gestor, ele está ali no meio do caminho, né? Ele tem a pressão do grupo de colaboradores deles e tem de cima para baixo. Então é um grupo que a gente não falou, mas a gente tem que falar. É um grupo que sofre, tá? Um grupo que sofre bastante, né? Eu não tinha falado deles. Em relação ao que você falou, eu vou fazer um paralelo com um filósofo sul-coreano que chama Byung-Chul Han, né? Ele fala sobre a sociedade do cansaço. Então é muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas falando que estão cansadas. Ah, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Nossa, não, estou exausto, né? Isso é muito comum e a gente percebe nas pessoas no dia a dia. Qual a relação que a gente consegue fazer com isso que você trouxe? São metas, né? Às vezes metas muito fortes. A gente vê principalmente em bancos, né? As metas são muito gigantescas. Área financeira no geral. Num trabalho como o seu, por exemplo, né? Não tem como a pessoa relaxar. Assim, não, deixa, essa semana eu não preciso me atualizar. Não, tem que se atualizar. Tudo é muito cobrado e tudo muito rápido, né, nos dias de hoje. E tudo isso gera esse tal desse cansaço, onde eu tenho que ter uma alta performance, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser bem produtivo, eu não posso deixar nada passar, né, do meu trabalho. A gente tem as redes sociais, a gente tem hoje a internet com uma velocidade muito grande, né?
Então, tudo isso força com que eu, né, fique o tempo todo em alerta, tentando ser sempre melhor, sempre dar conta de tudo, tá? A gente não precisa nem falar das mulheres, por exemplo, que já tem essa jornada absurda que elas têm, de trabalho, de casa, filhos, marido, essa cobrança da sociedade. Então, a gente começa a perceber hoje que os reflexos dessa sociedade do cansaço que esse filósofo fala, eles estão cada vez mais fortes. E o interessante é que ele não fala disso agora, ele já fala isso já de alguns anos. Mas a gente vai percebendo que, com o passar do tempo, isso vem piorando. Tá? Então, tanto numa empresa, no seu segmento, como outros segmentos, a concorrência é muito grande, né? As respostas precisam ser muito grandes. As áreas comerciais, por exemplo, precisam estar sempre, né, produzindo muito, é o coração da empresa. Aí outra área da empresa precisa estar sempre tentando reduzir custos. Então é uma coisa que não para. Tá? Não tem uma coisa, como é que a gente pode dizer? Não tem assim um relaxamento, entendeu? É sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E a gente sempre precisa de mais e mais e mais e mais, tanto na vida pessoal como profissional. Hoje a gente está mais focado no profissional. Mas se a gente levar para a vida pessoal, é a mesma coisa. Tá? Eu não estou dizendo mais só de mais questões financeiras. Não. Isso, se fosse só isso, era até fácil. Né? Eu acho que hoje em dia a parte financeira, você administrar esse estresse da parte financeira talvez seja mais fácil do que administrar o estresse e ter que ser melhor todos os dias. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. O que a gente pode fazer, o que a gente hoje pede, né, para que as pessoas façam, porque tem um lado da empresa e tem um lado das pessoas. A gente não pode responsabilizar 100% a empresa. A empresa, ela é responsável pela saúde mental dos seus colaboradores? É responsável, sim. Mas, na realidade, ela tem uma corresponsabilidade. Eu digo que existe uma coisa que chama corresponsabilidade inevitável. A gente faz isso dentro das empresas também. Por quê? Porque todo mundo que atua junto, que vive junto, tem uma corresponsabilidade inevitável. Eu sou responsável pelo que está acontecendo aqui hoje, certo? Pelo que eu estou fazendo. Mas eu sou corresponsável pelo que as pessoas estão ouvindo e o que elas vão fazer com isso que eu estou falando. Dentro das empresas e na vida é a mesma coisa. As pessoas têm que estar preparadas, como eu falei, para um feedback, para saber dar um feedback, porque ele vai ser corresponsável por tudo que aquela pessoa vai transformar depois daquele feedback. Então a empresa tem essa corresponsabilidade com o colaborador. O colaborador tem uma responsabilidade e a empresa tem outra. Eles são corresponsáveis. O colaborador de suprir a necessidade da empresa, a partir do momento que ele se propôs a trabalhar lá, ele precisa suprir essa necessidade e a empresa tem que ter sanidade para poder fazer com que isso seja uma parceria saudável. Tá? Sim, com certeza. Mas eu, como pessoa, eu também tenho minhas responsabilidades. Né? O que eu faço com a minha vida pessoal? Né? Eu invisto em lazer? Às vezes não. Alimentação saudável. A gente não pode esquecer que nós somos, eu digo, um organismo vivo. Então eu preciso investir nesse organismo vivo para que ele possa reproduzir para o mundo coisas boas, para que eu possa estar bem no mundo, viver bem. Né? Um hobby é uma coisa importante, as pessoas não fazem. Eu digo que o hobby é tão fundamental na vida da gente que é a única coisa que a gente faz porque a gente gosta, sem esperar nada dele, só porque a gente gosta. Olha o grau de satisfação que tem nisso. Nos dias de hoje eu poder fazer alguma coisa só porque eu quero, só porque eu gosto. Não preciso ganhar nada com isso. O prazer é imediato. Não tem cobrança, não tem nada disso. Né? A gente fala, né, excessos de bebida alcoólica, isso gera uma desmotivação, porque é uma reação química, né, natural, que vai deixar meu cérebro num estado mais de desmotivação normal, né? Porque se eu não faço essa parte, né, de ter bons relacionamentos, não investir em relacionamentos tóxicos, porque eles destroem muito a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, eu tenho a minha parte como ser humano. Né? Eu não posso só responsabilizar a empresa. A empresa tem a parte dela, sim. Entendeu? Qual a parte da empresa? A gente costuma dizer. Investir
palestras, treinamentos, o que as empresas já estão começando a fazer. Algumas ainda não se sensibilizaram ao ponto disso, ainda pensam que é mimimi, que é frescura, tal. Tudo bem, eu acho que é um processo, né? Acho que toda mudança ela é difícil e uma mudança de mentalidade é muito mais difícil. Eu pegar essa mesa que eu tenho aqui, ou a minha poltrona ali atrás e pôr do outro lado é fácil. Mas eu mudar a minha mentalidade sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, é muito mais difícil, tá? Eu acho que a empresa pode fortalecer, né, os vínculos, né, de confiança entre os gestores, os colaboradores, entre a empresa como um todo, com campanhas internas, né? Ouvir o seu colaborador, abrir esses espaços de discussão que a gente vê muito isso no social. Eu trabalhei muitos anos no social, trabalhei 9 anos em São Bernardo no social, e no social a gente vê isso, os espaços de conversa eles são abertos. Uhum. Você tem acesso para poder conversar. Já no privado a gente não vê tanto isso. A gente vê as pessoas um pouco mais defensivas, um pouco mais preocupadas em se expor. Mas se Verdade. a empresa trouxer esses espaços de discussão, abrir isso, né, quebra um pouco aquele estigma de que, não, mas eu vou mostrar uma fraqueza, depois a empresa não vai me querer mais. Entendeu? A gente vai conseguindo quebrar, porque existe esse estigma mesmo. Eu não posso mostrar fraqueza. Só que eu não posso mostrar fraqueza nunca. Chega uma hora que você é afastado por um médico, É porque eu não verdade. estou bem. É verdade. Entendeu? A gente tem que começar a quebrar esses paradigmas que existem na sociedade, mas principalmente no mundo corporativo privado, tá? As pessoas têm muito medo do desemprego, né, de serem mal avaliadas, de não terem prosperidade dentro do trabalho, de não serem reconhecidas. E isso faz com que a confiança e a autoconfiança ela não seja uma união. Existe um afastamento. Eu não vou me expor muito. Tá? E isso é óbvio. Se eu tenho uma equipe que vive assim, como que eu, como gestor, por exemplo, ou eu como meu empreendedor, vou saber o que está acontecendo na vida dos meus colaboradores, né? É verdade. Eu acho que hoje a gente tem a possibilidade das empresas terem convênios, né, com espaços como clínicas, né, de psicologia, de psiquiatria, além do convênio médico, entendeu? Eu acho que você hoje pode ter, como a gente tem, por exemplo, o CVV, que é um centro de valorização da vida, onde a pessoa pode ligar lá quando ela não está bem. A gente também pode ter isso com outras empresas, de empresa privada para uma empresa privada, de ter essa possibilidade do teu colaborador poder marcar um horário para conversar com um psicólogo, sem ser uma psicoterapia. Talvez ele não vai nem entrar em psicoterapia, mas naquele momento ele vai marcar um horário ou vai ligar para poder conversar um pouco, e não é desabafar, porque na terapia a gente vai lá para desabafar. A gente não desabafa, a gente conta sobre a gente, né? E às vezes você não faz a psicoterapia em si, mas é tão terapêutico aquele momento que o colaborador reflete aquilo dentro da empresa e na vida dele. Então acho que existem algumas coisas que as empresas podem melhorar, já estão melhorando, estou frisando isso, né? Eu falo pelos clientes que nós atendemos, já está melhorando muito, mas tem muito a melhorar. Uma coisa que eu considero muito importante para a empresa, toda empresa tem missão, visão e valores, né? É que ela defina bem para todos os seus colaboradores qual é o posicionamento dela em relação à saúde mental. Precisa disso, a empresa tem que sair de cima do muro, entendeu? Fazendo uma campanha sobre saúde mental exige uma mudança de mentalidade sobre saúde mental. Precisa, como eu falei, os paradigmas precisam ser quebrados. E para ser quebrado, a empresa tem que definir para ela em si, como uma instituição, e para seus colaboradores, qual a sua posição. Qual vai ser a sua posição daqui para frente com isso? Mais ou menos isso. E falando um pouco de pessoa e paradigma, né? As pessoas ainda têm muito preconceito com relação à parte da psicologia, né? Eu acho
que isso foi instaurado na nossa sociedade de uma forma que a pessoa sente vergonha de talvez fazer uma terapia, né? Nossa, vou me chamar de louco, né? Alguma coisa nesse sentido. E E, eu comparo muito com energia, né? Voltando um pouquinho aí atrás, onde você disse que a empresa é corresponsável, a pessoa em si, ela energiza como vai ser o dia dela, né? Ao levantar da cama, você me corrija se eu estiver errado, eu sei que o especialista sim, aqui é você, mas eu faço também alguns processos de terapia e eu aprendi da seguinte forma, né? Você energiza muito como vai ser o seu dia, né? Então, se você acordar emanando ali positividade, né? Seu dia vai fluir de uma forma bem leve, bem tranquila, né? Do contrário, as coisas começam a degringolar e virar uma bola de neve, né? sim. É muito pertinente o que você está trazendo. Extremamente pertinente. Tem duas considerações a fazer em relação a isso. Primeiro, a gente tem um estigma sobre a segunda-feira. Então vamos lá. Ah, nossa, segunda-feira. Ai, caramba, tá, segunda-feira. Mas a terça-feira também vem, a quarta também vem, a quinta também. O que eu falo para os meus pacientes, agora pensando em paciente? A partir do momento que você conseguir ter coisas prazerosas no seu dia a dia, você não fica dependendo só do fim de semana. O que a gente vê? Existe uma cultura na sociedade, a gente brinca, né? Sextou, tal, né? Eu também coloco nos grupos de amigos, tal. Sextou, sextou. Mas o sextou tem que ser todo dia. Não o sextou da cerveja, não é isso que eu estou falando. Estou falando do sextou do prazer, que vai dentro do que você está falando. Que começa lá quando eu acordo mesmo. Tá? Se eu acordar blasfemando, nossa, meu, que saco, tem que trabalhar hoje. Né? Cara, com certeza teu dia vai ser chato. É lógico que a gente não acorda nesse humor maravilhoso todos os dias, vamos lá, tal. Mas eu acho que faz muita diferença, né, a forma que eu ponho o pé no chão. A hora que eu ponho o pé no chão, que eu acordo, que eu ponho o pé no chão e que eu vou fazer minha higiene pessoal, dali para frente é muito importante, sim, que eu, como você falou, energize, né, de uma forma positiva como vai ser aquele meu dia. Tá? Porque, do contrário, realmente ele vai ser um dia chato. Né? É como no caso da procrastinação, né? A gente não é o tema, mas a partir do momento que eu começo a evitar as coisas chatas e vou pensando que meu dia vai ser chato, eu vou deixando tudo isso lá para baixo e vou deixando coisas prazerosas aqui e eu nunca vou querer terminar meu dia bem porque no final tá chato. A partir do momento que eu começo o meu dia fazendo uma linha de tarefas, onde algumas vão ser mais prazerosas e outras não, mas isso é parte do processo, eu com certeza absoluta eu vou terminar meu dia melhor. Tá? Em relação às doenças mentais, eu tenho uma consideração bem importante sobre isso. Que a gente hoje encontra as pessoas realmente ainda com vergonha de ter um transtorno mental. Né? E vamos falar de qual é esse transtorno mental. Vamos citar só ansiedade e depressão. Transtorno de ansiedade e do humor, a depressão. Bipolaridade em si. O que as pessoas esquecem? Que eu costumo dizer, tanto nas minhas palestras como para os meus colaboradores, que o cérebro, onde está o transtorno mental, é um órgão. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar que eu sou hipertenso. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho diabetes. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho um problema muscular. Mas eu tenho vergonha de falar que eu tenho um problema mental. Então, ficou um estigma na sociedade tão grande sobre isso que a gente precisa quebrar. Tá? O cérebro é um órgão. Nós somos, né, química e física o tempo todo. E o cérebro é um órgão, onde nós temos um processo químico e físico o tempo todo também. Tá? Por isso que em alguns casos, como transtornos mentais, as pessoas precisam ser medicadas. Por que precisa ser medicada? Para ajustar essa parte química. Né? E as pessoas têm vergonha mesmo. Assim, é muito comum as pessoas deixarem de procurar terapia porque elas têm vergonha. Mas é mais comum ainda, por incrível que pareça, ainda em 2024, que as pessoas não contem para os outros que ela está fazendo terapia. Muitas vezes o próprio cônjuge não sabe que a pessoa está fazendo terapia. Eu já atendi várias pessoas
que o parceiro ou a parceira não sabia que essa pessoa estava em terapia, porque ela tem vergonha, né? Parece que fazer terapia ainda ainda está no campo do fracasso. Não é um fracasso eu ter diabetes, mas é um fracasso eu ter um transtorno de ansiedade. Não é um fracasso eu ter desenvolvido uma hipertensão, como eu falei, mas é um fracasso eu ter uma depressão, entendeu? Infelizmente, isso acontece bastante ainda. E a gente precisa quebrar esse paradigma. Nós somos, é o que eu falei, nós somos um organismo vivo e ele vai dar problema em alguma coisa. A parte que eu não cuidar vai dar problema, é fato. Se eu não cuidar do meu cérebro, como eu falei, com coisas boas, lazer, que nem você falou, uma energia positiva, né? Investir em mim, investir em relacionamentos saudáveis. Hoje as pessoas adoecem demais por relacionamentos tóxicos, tanto no trabalho como na vida pessoal. Se eu não cuidar disso, né, naturalmente o meu cérebro, que é esse órgão que processa tudo isso, ele vai adoecer. Se eu só comer porcaria, o meu gastrointestinal vai adoecer, porque é onde processa as coisas, né? Se as pessoas conseguirem olhar dessa forma para as doenças mentais, né, fica muito mais simples da gente entender que qualquer pessoa pode adoecer do cérebro, né? É que assim, as emoções a gente associa sempre ao coração, mas as emoções estão no cérebro. É lógico que a gente consegue melhorar isso muito através da terapia, porque a terapia são técnicas, né? A gente, como psicólogo, aprende técnicas. É lógico que a gente tem uma sensibilidade maior, trabalha com pessoas, trabalha com sofrimento humano. A gente tem uma sensibilidade e tem que ter uma sensibilidade maior. Mas, na realidade, a psicoterapia é uma técnica. Não importa a abordagem, tem várias abordagens. A que eu trabalho, por exemplo, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela trabalha as doenças mentais de uma forma. Tem a psicanálise, que trabalha de outra forma. Mas todas elas são eficazes, porque todas elas são técnicas extremamente comprovadas. Então, se a pessoa consegue entender que ela vai vir para a terapia, que vai encontrar uma técnica, um profissional, né, capacitado para poder ajudá-la a ressignificar o que hoje não está bem, fica muito mais tranquilo, fica muito menos estigmatizado, entendeu? É Mesmo porque isso. terapia é qualidade de vida, né? Às vezes as pessoas, Exatamente, está no campo da qualidade de vida. às vezes as pessoas buscam qualidade de vida só nos prazeres, né? Uma viagem, né? No próprio happy hour, enfim, né? Mas a terapia em Sim, si já é uma busca da qualidade de vida, né? Porque não adianta você fazer tudo isso sendo que você está com aquele pensamento ali, né? Enraizado ali dentro, né? sim, a gente é fruto das nossas crenças, né? A gente tem uma vida, a gente tem uma história. Quando a gente fala do cognitivo, a gente tem uma história. A gente vem construindo isso no decorrer da nossa vida. As coisas vêm deixando marcas, vêm deixando certezas ali, né? E aí se eu tenho, eu brinco assim, uma malinha de crenças, né, doentes, né, que a gente chama crenças limitantes, mas tem outras questões. Tá? Minha mania de crença está doente, naturalmente eu vou pensar de uma forma doente, e vou sentir Uhum. de uma forma doente, e vou reagir no mundo de uma forma doente. Entendeu? A possibilidade da Exatamente. terapia, como qualidade de vida que você falou, é justamente isso. É abrir isso. Vamos lá, abre essa maninha de crenças aí, vamos olhar o que está aí dentro. Vamos melhorar o que está aí dentro para que você possa pensar de uma forma melhor. A gente tem pessoas que têm pensamentos extremamente disfuncionais. Elas desenvolvem uma forma de pensar sempre focada no problema. Sempre no problema. E elas vão sofrer porque elas não conseguem ver soluções. E mesmo que você aponte soluções para elas, elas não conseguem enxergar. Entendeu? Por quê? Mas elas querem ser assim, escolheram ser assim? Não. Não. É uma construção. Na psicoterapia, a gente desconstrói isso e dá um novo significado. E aí sim vai entrar o que você falou, a qualidade de vida. Porque não adianta mesmo eu ficar usando subterfúgios para poder estar bem, se o problema está aqui dentro. É como eu digo assim, eu atendi e atendo ainda muitos usuários de droga, né, de substâncias psicoativas e tal. A pessoa vai mudar daqui para tal lugar porque lá não tem as pessoas que ele convivia no uso da droga aqui. Não está nada. O uso da droga está dentro da mente dele, não está aqui. Entendeu?
Então, toda vez que a gente pensar em ser humano, a gente tem que entender que não adianta eu usar subterfúgio. Se eu tenho um problema, eu tenho que tratar esse problema. Por isso que eu falei que as palestras e os treinamentos das empresas são extremamente importantes, porque a gente leva essa conscientização lá dentro. A gente leva, a gente abre isso, a gente joga isso na mesa. Fala, olha, gente, existe isso e isso precisa ser tratado. É uma oportunidade das pessoas que estão ali ouvindo aquilo naturalizar um pouco mais aquela possibilidade dela buscar ajuda. E tem funcionado, entendeu? Excelente. Bom, voltando agora um pouquinho para o meio corporativo aí das empresas, nós tivemos aí uma lei recente, né, desse ano, que instituiu aí um certificado de empresa promotora da saúde mental. Queria que você falasse um pouquinho para a gente entender sobre isso. Sim, é uma lei federal, uma lei que eu considerei extremamente importante, né? É mais um estímulo para as empresas, né? E mostrando também para as empresas o quanto que é importante, o quanto que o mundo como um todo está entendendo que lá dentro é importante que seja trabalhada a questão da saúde mental. O burnout, ele é focado 100% em produtividade, né? E aí ele assim, a grande parte dele é associado a empresas, ao trabalho, tá? Ao mundo do trabalho. Também encontramos isso em estudantes, tá? Muitos estudantes entram em burnout, né? Porque é esse esgotamento geral que a gente fala, tal. Mas é muito mais encontrado dentro de empresas, tá? E aí, com base nisso, houve essa formulação dessa lei, que ela foi elaborada em março desse ano, se não me engano, tá? Que ela incentiva justamente isso, que a empresa receba um certificado, né, de empresa promotora de saúde mental. Tá? Eu acredito que isso é extremamente significativo, né? Algumas empresas vão aderir, né, a isso. Algumas empresas já fazem isso, elas só precisam formatar, porque tem um formato para isso, não é de qualquer jeito, né? Tem algumas coisas que precisam ser seguidas. Eu imagino que tenha um cronograma, né? Algumas etapas aí a serem seguidas. Até isso que eu ia perguntar para você. A JCR, ela tem algum projeto para auxiliar na emissão desse certificado? Quem emite esse certificado? São essas empresas que prestam esse tipo de serviço ou é algum ente federativo? Enfim, é o que a gente queria entender um pouquinho melhor sobre isso também. Tá. Quem vai emitir vai ser o governo federal, né? Vem da instituição maior, com base no que as empresas sigam as características que estão lá. São vários itens que precisam ser seguidos, que é campanhas internas constantes, né? Que tenham esses convênios com profissionais da saúde, que eu falei, além a gente já está trabalhando nisso, o que eu estou te falando agora, a gente já faz. Convênios com profissionais da saúde, da psicologia, da psiquiatria, né? Para que possam ter diagnósticos, para que possam ter o tratamento sobre as saúdes mentais, parcerias com outras empresas, por exemplo, de área da saúde física, né? Existem exercícios laborais, né? Essas questões todas de áreas afins, né? Parcerias com áreas afins, porque é feito o quê? É feito um monitoramento de todas as ações que a empresa vai ter dentro dela, né? Isso vai ser avaliado e reavaliado, que estão direcionando aqueles colaboradores para que eles possam ter uma saúde mental melhor, tá? Principalmente essa questão dos convênios, né, com profissionais da área da saúde, tanto da psicologia como da psiquiatria, e outros profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, né? Essas clínicas que atuam, essa parte de como pilates, né? Essas questões que ajudam as pessoas, porque a gente fica sentado o dia inteiro, né? Tem bastante coisa que é envolvido nisso. Isso também é saúde mental, apesar de ser física, mas é mental. É uma pessoa que trabalha com dor o dia inteiro, ela não vai ter uma saúde mental adequada, né? Nenhum sofrimento, seja ele do corpo, vai deixar com que eu fique em paz, né? E principalmente essa parte de palestras, treinamentos, workshops,
Quer dizer, e ter jornadas de saúde mental, e ter sempre isso implantado dentro da empresa. E aí a gente monta um cronograma com essa empresa e vai seguindo as orientações do governo federal para que a gente possa requerer esse certificado para a empresa. Tá? Quem vai emitir são eles, mas a gente, comprovando que a gente está adequado em tudo aqueles itens que eles pedem, tem mais itens ainda, lá é bastante coisa. Uhum. A gente estando adequado àquilo, tudo que é pedido ali, a gente tem como requerer, e depois ele é reavaliado, acho que anualmente, ou a cada 2 anos, eu não tenho certeza agora, entendeu? Mas a JCR já está investindo nisso, a gente já tem a parte de palestras, treinamentos, a gente já, hoje, quando a gente atende uma empresa, a gente já proporciona que os colaboradores tenham acesso à psicologia. Então, dentro da agenda normal do dia a dia, a gente já disponibiliza alguns horários que os colaboradores das empresas possam fazer contato com a gente. Então, ele vai colocar o nome dele lá, entendeu? E ele vai ser atendido naquele horário, ou de forma online, ou de forma presencial. Geralmente online, porque a pessoa, às vezes, não mora perto da... A gente está em São Caetano, né? Então, a gente acaba atendendo empresas de vários lugares. E a pessoa vai fazer essa consulta online. Esse atendimento que você está falando agora é um atendimento individual para o colaborador, certo? Isso. É como um aconselhamento psicológico, não é uma psicoterapia. Só que ali a gente tem a possibilidade de entender se esse colaborador está precisando de uma psicoterapia ou de um atendimento psiquiátrico. E aí a gente encaminha. Então a gente vai na empresa, faz a palestra, faz o treinamento, abre o espaço para que ele nos procure de uma forma individual, né? E aí, assim, através desse aconselhamento psicológico, a gente consegue entender melhor a situação dele ou dela, né? E fazer os encaminhamentos necessários. Entendeu? Isso está dentro da solicitação dessa lei. Entendeu? A gente já fazia antes da lei, agora a gente só está formatando de uma forma melhor. Legal. Acaba sendo um complemento, né? Porque você tem ali o trabalho feito com a equipe, né? Aquela atividade dinâmica, e aí depois você traz esse atendimento individual para como se fosse um complemento daquilo que ele assistiu ali naquela dinâmica, né? Isso. Porque às vezes a gente está falando ali com os colaboradores e toca alguma coisa na pessoa. Né? Sempre você vai falar para pessoas sobre saúde mental, naturalmente alguém você vai sensibilizar ali. Alguém que está passando por uma dor, algum sofrimento, é impossível a gente não tocar ninguém. Né? Só que se a gente parasse ali, entendeu? A pessoa vai engavetar de novo aquilo vai acalmar e ela vai engavetar aquela dor daquele momento que apareceu. Ela vai engavetar aquilo. Provavelmente ela vai buscar ajuda profissional? Não. Ela só vai buscar ajuda profissional quando isso estiver gritando muito. Sempre assim. Né? Profissional de um psiquiatra ou de um psicólogo. Quando está gritando muito. É sempre no apagar do incêndio, né? Exatamente. Quando a coisa já está incendiando, quando a coisa já está machucando demais, é que a gente procura ajuda. Tá? Se você abre esse espaço para o colaborador, olha, a gente vai abrir, sei lá, tantos horários na agenda, quem sentir necessidade, né, põe um nome nesse aí do lado e tal, e nesse horário, que vai poder ser atendido. Você continua o processo. Você fala para a pessoa, olha, se está doendo aí, vem falar com a gente. Entendeu? É óbvio que a gente não consegue fazer a psicoterapia de todo mundo, nem temos essa pretensão. Né? A agenda tem um limite de horário. Né? Mas a gente tem a possibilidade de ouvir a pessoa no individual, entender o problema dela e fazer os encaminhamentos necessários. E muitas vezes eu vou falar que só esse bate-papo, só esse acolhimento, tá, já é necessário para a pessoa. Ela não precisa de mais nada. Entendeu? Porque, assim, o que as pessoas hoje precisam? Ser escutadas. As pessoas não são escutadas hoje em dia. Ninguém tem tempo para ouvir o outro. Tá? Mas, se for necessário, a gente vai fazer um encaminhamento. Importante. A gente já atendeu empresas, por exemplo, que precisou fazer um acompanhamento da fonoaudiologia. A gente tem uma fonoaudióloga que é a Denise.
né? Porque a pessoa estava sofrendo ali no trato diário com o telefone, com o microfone, era isso que estava fazendo ela sofrer, entendeu? Só que esse sofrimento do trabalho refletia num mau humor, refletia numa indisposição de ter que trabalhar todos os dias, tá? Então, E, a gente na JCR, a gente está tentando ao máximo cercar essas variáveis. legal. Bom, José, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu acho que é interessante a gente entender, né, como empresa, e se tiver algum empresário aqui, qual é o procedimento inicial para a gente introduzir o trabalho da JCR na nossa empresa, para fazer esse trabalho com os nossos colaboradores. Existe algum cronograma, alguma periodicidade que a gente precisa cumprir? Como que é essa introdução? A gente começa com um briefing, né? A gente faz esse levantamento da necessidade da empresa. Nossos trabalhos todos eles são personalizados, né? Não tem a gente tem projetos já instituídos, como um projeto sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A gente tem ele como palestra ou como 3 a 4 encontros, né? Voltado para gestores principalmente. A gente tem um projeto sobre feedback, que também é um projeto voltado para gestor. Então a gente tem alguns projetos formatados e algumas palestras formatadas. Mas a gente não fica preso nisso. A empresa, sentindo a necessidade, ela entra em contato com a gente, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, né, não importa, ou ligação, né, ela vai entrar em contato com a gente de alguma forma, ou a gente vai fazer o contato com ela, oferecendo o nosso trabalho. A partir desse momento, a gente faz um briefing, a gente vai tentar entender qual é a dificuldade que aquela empresa está passando naquele momento. Por que ela pensou em adquirir o nosso trabalho, né? Com base nisso, a gente faz o projeto individual para a empresa. Muitas vezes é uma palestra, tá? Outras vezes é um projeto de alguns encontros. Que nem eu estou fazendo um trabalho agora na Financia, FDIC, que é em Guarulhos, onde a gente vai falar sobre as skills, as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Tá? Já fizemos alguns trabalhos lá com eles, já é um cliente nosso mais antigo, e agora a gente vai fazer sobre isso, né? Serão 3 encontros, só para entender bem, né? Serão 3 encontros. O primeiro encontro a gente fez explicando tudo que vai ser trabalhado, todas as skills que vão ser trabalhadas. A gente vai trabalhar várias, acho que umas 10, 12 skills importantes para o mundo do trabalho, para o desenvolvimento do trabalho e da empresa. E nos outros 2 encontros a gente vai falar uma por uma para a gente poder treinar as pessoas, né? Falar de treinar as pessoas para que elas possam investir nesse desenvolvimento. Depois disso, provavelmente a gente vai abrir um espaço, que é esse espaço que eu te falo, para que as pessoas possam acessar a JCR dentro da dificuldade que elas encontraram naquela skill que elas têm menos competência. Então, sei lá, a pessoa tem muita dificuldade em comunicação interpessoal, que é uma skill talvez a mais importante, né, para o mundo e para o trabalho. Essa pessoa, ela ouviu sobre isso, ela entendeu sobre isso, ela treinou isso lá com a gente, mas, no grupo, né, como um todo, mas ela ainda percebe que precisa de mais. E aí a gente vai abrir esse espaço para que ela nos procure, e aí a gente pode, muitas vezes, até fazer um trabalho de coach com essa pessoa, para que ela possa entender como ela vai buscar isso. A gente não dá a capacitação. Assim, a gente oferece o caminho da capacitação. A pessoa vai buscar isso nos recursos que ela tem, muitas vezes. Tá? A gente só vai fazendo esse trabalho de acompanhamento, entendeu? Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente pode entrar desde o primeiro momento, que é uma palestra, até desenvolvimento de equipes. Por exemplo, eu já fiz um trabalho numa ONG, que eu considero uma ONG, para mim, uma das mais sérias que eu já conheci. Eu trabalhei nela lá em 2001, né? E ela continua séria até hoje, então realmente uma ONG séria, né? Que chama Ficar de Bem. E eu fiz um trabalho com os gestores, né? Para que eles desenvolvessem essas competências que eles precisariam para ampliar o campo de trabalho deles. Entendeu? Então, nesse caso, não houve uma palestra, não houve treinamento, não houve nada disso.
houve só um trabalho individual com cada gestor, lá são coordenadores, para que eles pudessem desenvolver as suas competências, para que eles ampliassem o campo de trabalho deles. Então, a gente tem um leque muito grande, né, que começa lá no briefing. Eu falei, vamos conversar, me fala o que você precisa, o que você está sentindo na sua empresa que você fala, putz, eu gostaria de melhorar isso. Aí, em cima dessa queixa, a gente desenvolve o projeto, e aí o projeto vai caminhando conforme a necessidade, ou ele interrompe, a gente, que nem essa que eu falei de Guarulhos, a gente faz um trabalho anual com eles. Então, a gente vai fazer esse trabalho agora com as skills, provavelmente a gente vai retomar isso ano que vem, porque por que acontece isso anual? Eu acho isso incrível nessa empresa, porque os colaboradores mudam, né? As pessoas saem, um sai, outro entra, tal. Tem uma rotatividade, por menor que tenha, sempre tem uma rotatividade de colaboradores. E aí a gente retoma isso com quem está novo. A gente retoma com quem está novo, e quem já está na empresa, né, pode estar reforçando alguma coisa que ficou parado para trás. É mais ou menos isso. Perfeito, José. Então, se eu entendi bem, a gente tem aí a possibilidade de trazer temas pré-estabelecidos, né? Ou também temas personalizados de acordo com a nossa necessidade. Legal. Sim, deixa eu só fazer uma intervenção. Quando o tema, por exemplo, foge da nossa competência, a gente aciona nossos parceiros. Por exemplo, eu atendo uma empresa em São Bernardo, uma empresa grande, que chama Tubos Ipiranga, e eu trabalho lá a parte da saúde mental. Tá? Eu com uma colega Marcela, nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional. Foi um trabalho de 6 meses. É um trabalho que eu sozinho não teria como fazer e nem tenho o entendimento geral para fazer esse trabalho. Aí eu acionei uma parceira, a Marcela Rorato, e a gente fez esse trabalho dessa pesquisa de clima organizacional. Desse trabalho, desmembrou o quê? Desmembrar as necessidades da empresa. Eu estou fazendo a parte da saúde mental, ela está fazendo a parte de treinamento de equipes, e a gente acionou uma outra parceira, que é a Glenda Salles, que vai estar trabalhando a parte, ela com o grupo dela está trabalhando a parte comercial. Então você percebe a coisa, ela vai se ampliando. A gente não tem essa pretensão de atender tudo, porque todo mundo tem uma incompletude. A gente tem a nossa expertise, que é uma. Se a solicitação foge da nossa expertise, a gente vai acionar nossos parceiros que a gente confia e que desenvolve um trabalho bom também. Perfeito. Bom, estamos chegando aí a 1 hora de bate-papo. Legal, né? Nem percebi passar. Um tema muito relevante, né? Muito importante. Foram surgindo algumas perguntas aí. Bom, José, mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe aqui, eu agradeço por ter topado esse bate-papo, por ter aceitado o nosso convite. Pessoal que entrou agora no final, essa live vai ficar registrada aqui no Instagram da Contábil Zenit. Então, quem não assistiu desde o início, pode acessar, que a gente vai deixar ela disponível para vocês assistirem aí e entender como foi esse bate-papo. Pessoal que quer contratar a JCR, uma empresa aqui de São Caetano do Sul, referência aí no aspecto da saúde mental, entre em contato com o José Carlos, através do Instagram, através do WhatsApp. José, muito obrigado pela oportunidade, acho que foi um bate-papo bastante relevante e é isso. Eu que agradeço, eu em nome da JCR agradeço demais a oportunidade, né? São poucas pessoas que se dispõem a estar abrindo essas oportunidades para as empresas e principalmente nesse tema, que é um tema bem relevante, mas também bem forte, que as pessoas evitam bastante falar, né? Só posso agradecer e reitero o meu orgulho de estar falando com você, né? E saber que é a geração que assumiu a Zenit agora. Isso para mim é uma coisa muito relevante. Tá? Foi um prazer muito grande conversar com as pessoas. Eu estou vendo pessoas amigas aqui, eu estou vendo que a Nancy entrou também, para uma amiga nossa, o Eduardo está aí também, né? Então tem pessoas bem importantes, o André. André, né? São pessoas que são pessoas relevantes no dia a dia aí.
tá bom? Só posso agradecer essa oportunidade de verdade e coloco a JCR à disposição para qualquer dúvida. Pode passar no WhatsApp lá no Instagram. A Bia entrou também aqui agora, falando que adorou. Legal. Tem uma repercussão, né? Essa repercussão é importante para a gente, como empresa, né? Como pessoa também. E a gente se coloca à disposição. Qualquer dúvida, entra lá no Instagram, né? @JCR Desenvolvimento Humano, ou no nosso... A Isa também entrou aqui, Isa Jodai. Ou no nosso WhatsApp, né? A gente vai estar respondendo o mais rápido possível. A gente tem essa prática de responder sempre rápido para as pessoas, porque a gente sabe que quando a pessoa te pergunta alguma coisa é porque ela tem necessidade da resposta, né? E agradeço de coração essa oportunidade, tá bom? Legal, José. Bom, pessoal, a gente vai Obrigado. ficando por aqui. Um excelente final de semana para Tá, João. vocês aí, uma ótima sexta-feira. E até a Obrigado. próxima oportunidade. Em breve a gente traz outro assunto Sim, relevante aí, vamos. esse tema tão É isso aí. importante. Tá bom. Obrigado, eu coloco a JCR à disposição de vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Tchau.